Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de equação do segundo grau. Na aula passada, foi o último conteúdo que nós estudamos para fazer a atividade, né? Atividade avaliativa, nosso trabalho. Lá nós aprendemos a resolver uma equação incompleta quando está faltando o valor de B, ou seja, quando B era igual a zero, né? E agora nós vamos aprender a resolver a equação incompleta quando o valor de C ele é igual a zero, né? Então, vamos lá, alguns exemplos para a gente praticar hoje e aprender. Ok? Aqui nós temos, primeiro exemplo, equação incompleta do segundo grau quando C é igual a zero. Então, aqui nós temos o valor de A, que é 3, e temos o valor de B, que é menos 9. Então, como resolver? Primeiro, a gente observa, tudo que tem antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro, e o que tem depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Dentro do primeiro membro, nós temos os termos, o primeiro termo e aqui nós temos o segundo. Então, para a gente resolver, nós vamos observar o que tem de comum nesses dois termos. A gente observa que o que tem de comum é o x, ó, o x aparece nos dois. Mas o que é que tem de comum entre o 3 e o 9? Os dois dá para dividir por 3. Então, a gente coloca o fator em evidência. Ou seja, pega o 3. Por que eu vou colocar o 3? Porque o 3 e o 9 dá para dividir por 3. E o outro, que é o x, que aparece nos dois. Então, vamos lá. 3x, abro parênteses. Lembrando que esse método aqui, né, de escrever, eu estou aprendendo a manusear agora. Por isso que não fica bem feitinho, mas nós vamos praticando. 3x dividido por 3, 3x ao quadrado dividido por 3x. Primeiro você faz 3 dividido por 3, que é igual a 1. Não há necessidade de colocar o 1. Por quê? Porque nós vamos colocar uma letra, uma incógnita. Eu tenho x elevado a 2 dividido por x elevado a 1. Quando não tem expoente é 1. Então, lembrando, divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é, no caso aqui é x, e diminui os expoentes. 2 menos 1, que é igual a 1. Então, fica 3x ao quadrado dividido por 3x, fica igual a x. Repete o sinal de menos. Agora, 9 dividido por 3, que é igual a 3. X dividido por x, ó, o expoente, divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 1 menos 1, que é igual a 0. Todo número ou letra que é elevado a 0, que o expoente é 0, ele é igual a 1. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Por esse motivo, quando o expoente a gente diminui foi 0, a incógnita, ou seja, a letra desaparece. Então, fica só o 3. Igual a 0. Agora, nós vamos pegar esse número que está fora do parênteses, 3x igual a 0. Então, fica 3x igual a 0. Parece aluno que está aprendendo a escrever, né? Mas vamos lá. Aí, isola x igual a 0. Dividido, esse 3 que estava multiplicando o x, agora vai vir aqui para dividir o 0. Então, fica x igual 0 dividido por 3, que dá igual a 0. Então, primeiro o valor de x é igual a 0. O segundo valor de x, eu vou pegar o que está dentro do parênteses, ó, x menos 3 igual a 0. Menos 3x está negativo no primeiro membro, ele vai passar para o segundo positivo. Então, fica x igual, 3 está negativo, vai positivo. Então, aqui nós temos o segundo valor de x. Porque se eu pegar aqui, ó, se eu pegar no lugar desse x, se eu colocar o 0, 0 ao quadrado é 0. 3 vezes 0 é 0. Menos 9 vezes 0 dá 0. 0 menos 0 dá igual a 0. A mesma coisa se eu fizer com o 3. Ó. Se eu pegar aqui 3 vezes, aí x no lugar do x o 3. 3 ao quadrado
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 9 vezes, no lugar do x, o 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27, que dá igual a 0. Então, significa que a raiz dessa equação é 0 e 3, né? Não há necessidade de você substituir. Eu estou só mostrando que se você substituir no lugar do x por 0, depois por 3, dá igual a 0. Agora, no segundo exemplo, nós temos x ao quadrado mais 2x igual a 0. Quem é comum nos dois? O x, né? Aqui não tem número, é que nem tinha aqui na primeira. O coeficiente aqui de A é 1, quando não tem é 1. Então, nós vamos pegar somente o x e colocar em evidência. Abre o parênteses. X ao quadrado dividido por x. 2 menos 1, que é igual a 1. Então, vai ficar somente o x. Mais 2 dividido por 1. Ó. Quando não tem número antes do x, é 1. 2 dividido por 1, que é igual a 2. X, ó, tá o expoente igual. 1 menos 1, 0. Então, por isso que fica o 2 sozinho. Lembrando que cada termo desse, nós vamos dividir pelo que está fora do parênteses. Igual, né? Lembrando que é o sinal de igual a 0. X igual a 0. Vai fazer x igual a 0. Nós temos já o primeiro valor de x. O segundo valor de x vai ser x mais 2 igual a 0. Então, aqui, ó, x vai ser igual... Droga, que é o sinal de igual. Vamos aqui apagar. Cadê? Mas vamos lá. Escrevendo novamente. Igual, tá positivo, vem negativo. Então, aqui nós temos o segundo valor de x. Então, a raiz dessa equação é 0 e menos 2. Então, nós encontramos a solução, o resultado dela, né? Agora, nós vamos para o terceiro exemplo. Nós temos aqui 2x ao quadrado mais 32x igual a 0. Quem é comum? Primeiro os coeficientes, 2 e 32. Os dois dá para dividir por 2. Agora, ó, x e x. Então, vai ser o fator comum. Então, abre o parênteses. 2 dividido por 2, que é igual a 1. X ao quadrado dividido por x, que é igual a x. Porque 2 menos 1 é igual a 1. Mais 32 dividido por 2, que dá igual a 16. X, 1 menos 1, 0. Desaparece, igual a 0. Agora, 2x que está fora do parênteses vai ser igual a 0. Agora, isola o x, né? Deixa ele sozinho, igual a 0 dividido por 2. X é igual a 0 dividido por 2, que dá igual a 0. Então, o primeiro valor de x aqui é igual a 0. O segundo valor de x, nós vamos fazer x mais 16 igual a 0. Então, fica x mais 16 igual a 0. Aí fica x é igual. 16 estava positivo, vem negativo. Então, o valor dessa equação aqui, o segundo valor de x é igual a menos 16. Então, a solução dessa equação é 0 e menos 16. No quarto exemplo,
nós temos x² mais 20x. Quem vai ser comum aqui? Ó? Como não tem coeficiente, que é 1, no caso é 1, ele não é comum com 20. Então, vai ser somente o x. Não tem nada de comum entre o 1 e o 20. Então, fica x² dividido por x, que dá igual a x, mais 20x dividido por x, vai ser igual a 20. Como aqui, ó, 1 menos 1 igual a 0. Então, fica só o 20. Fecha, igual a 0. O número que está fora, no caso aqui, que é o x, ele vai ser igual a 0. Então, fica x igual a 0. Toda a vida, ó, e esse que está fora é igual a 0. Então, o primeiro valor de x aqui é 0. Agora, o segundo, x mais 20 igual a 0. X é igual, tá positivo, vem negativo. Então, fica menos 20. O segundo valor dessa equação é igual a menos 20. Então, os valores de x aqui, a solução dessa equação é 0 e menos 20. Lembrando que, né, toda equação em que o valor de c é igual a 0, sempre um valor de x vai ser 0 e o outro é um número diferente de 0. Então, aqui com esses 4 exemplos, eu vou enviar umas questões para vocês resolverem, baseada nesses exemplos, certo? E qualquer dúvida, vocês vão me perguntar.